aí galera, beleza? Aqui professor Sandro Azevedo do canal MB Matemática Básica. E nesta aula nós vamos falar sobre função afim. E no caso aí da função afim nós vamos falar mais detalhadamente sobre taxa de variação e também sobre coeficiente linear. Mas o foco principal aqui é a taxa de variação dessa aula. Aproveitando aí, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Procure a gente também lá no Instagram, @MB Matemática Básica, MB no final também. E vamos lá para essa aula. Vamos começar falando aqui, ó, mostrando a característica da função afim. A função afim, ela possui esta característica aqui, ó. Ela tem essa carinha, ó. Sempre vai ser ax mais b. Por exemplo, vou colocar aqui um exemplo numérico para você ver. Tipo 2x mais 4, por exemplo. Isso aqui é um exemplo de uma função afim, também conhecida como função do primeiro grau. Quando que ela é uma função afim? Para todo a diferente de zero. Porque se aqui for zero, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Se ele for zero, por exemplo, 0 vezes x mais 4, ficaria só o 4. Então, nós ficaríamos com uma função desse tipo. F de x igual a 4, que entra aqui já num outro tipo de função que é chamada de função constante, que não é o caso. Então a função do primeiro grau ou função afim tem que ter as duas partezinhas aqui, o a e o b. Bom, agora vamos falar sobre esse a e esse b. O a é isso que está escrito aqui, ó. Ele é a taxa de variação ou coeficiente angular. Então isso aqui é o valor, isso aqui é o que corresponde ao a. E o b é aquilo que a gente chama de coeficiente linear, que eu anotei aqui para vocês. Então, o b é o nosso coeficiente linear, ok? Daí, vamos já adiantar algumas coisas sobre eles. O que você precisa saber, já vou adiantar já e a gente vai mostrar aqui durante a aula. O coeficiente angular, ele vai mostrar o que acontece com o ângulo da reta. E para saber qual é esse ângulo da reta, vai depender de se ele vai ser positivo ou se vai ser negativo. Então nós vamos ter duas situações. Por exemplo, uma função que o ângulo da reta é assim e a outra função que a reta fica para baixo. Então nós temos duas situações. Quando esse a for um valor maior que zero, ou seja, maior que zero, para nós é positivo. Você pode ter certeza que o gráfico dessa função do primeiro grau ou função afim vai ficar assim, ó, para cima. E quando ele fica para cima, a gente chama de crescente, ok? Se ele for um valor menor que zero, ou seja, quando ele for um valor negativo, essa função ela vai ficar com essa carinha aqui, ó. Ela vai para baixo. Então a reta fica, aliás, a função fica decrescente, certo? Só de bater o olho você já tem que saber esse detalhe. Por exemplo, essa função aqui, como o 2 é maior que zero, eu já tenho certeza que essa função aqui será crescente, ok? Sobre o b, que é este valor aqui, ó, a coisa que eu quero que você guarde é isso aqui, ó. O coeficiente linear é o ponto onde ele corta o eixo do y. Então eu vou escrever aqui de forma resumida, onde o gráfico, ou a reta, né, corta o eixo y, ok? Então, graficamente, nós teríamos isso aqui. Vamos dizer, se a função fosse crescente, este pontinho aqui, ó, vai ser o b, certo? Então, algumas informações já importantes. Isso aqui é um resumo da aula já, né? Eu vou fazer os exercícios aqui, vou mostrar, comprovar de algumas outras maneiras para vocês, mas isso é o resumo da aula. O a é o coeficiente angular, ou chamado também de taxa de variação,
E se ele for maior que zero, a reta é crescente. E se ele for menor que zero ou negativo, vai ser decrescente. O B, que é este valorzinho aqui, é o ponto onde o gráfico corta o eixo do Y. Então, ele vai ser essa situação aí que eu desenhei aqui embaixo para você. Então, guarda esses detalhes aqui que já vai adiantar bastante as coisas. Vamos aqui para um exemplo aqui. Vou pegar um probleminha e vamos montar a função. Marta é vendedora de uma loja de bolsas, ela recebe R$200 fixo mais uma comissão de R$3 por bolsa vendida. Vamos escrever agora a função afim. Então, como é que ficaria a função que representaria o salário da Marta? Então, como é que nós podemos escrever? Eu vou chamar o salário dela de S, certo? Só para ficar mais fácil de entender. Então, isso aqui vai ser o salário. Que conta nós faríamos para montar o salário da Marta? Ela ganha R$200 fixo mais uma comissão de R$3 por bolsa vendida. Essa quantidade de bolsas vendidas aqui eu vou chamar de X. Poderia usar qualquer outra letra, mas vou chamar de X. Então, para você montar a função, você sempre tem que pensar de que maneira você faria esse cálculo como se fosse com número. Vamos dizer que a Marta vendeu 10 bolsas, certo? Se ela vendeu 10 bolsas, que conta você vai fazer para descobrir o valor que ela vai ganhar de comissão? Então, como é R$3 por bolsa, simplesmente vai ficar vezes 3, que me daria 30, certo? Só que aqui, para montar a função, não são 10, são X bolsas. Então, teria que ser 3 vezes o X. Então, aqui nós vamos colocar 3x. Então, só invertendo a ordem para deixar com mais carinha de função, a função salário, dependendo da quantidade de bolsas, que é o x, vai ficar, deixa eu colocar o 3x primeiro, 3x mais 200. Essa é a nossa função afim. Ela também poderia ser escrita, né, usando o f, como tem lá na definição, né, que é o que mais se usa. Então, f de x, que seria o salário, igual a 3x mais 200. Bom, e aí? Quem é cada um dos elementos? Nesse caso aqui, nós temos o B, aliás, o B não, o A, que vale 3, ou seja, a taxa de variação ou coeficiente angular vale 3, e temos o B, que é o 200, que é o coeficiente linear. Ok? Então, aqui vamos chamar de coeficiente angular, porque ele me dá o ângulo da reta. E neste caso, como ele é maior que zero, né, 3 é um valor maior que zero, nós podemos dizer que essa função vai ser crescente. Lembrando que o nome do coeficiente angular também pode ser chamado de taxa de variação. Ok? E aqui o nosso coeficiente linear. Coeficiente linear. E o que ele me diz mesmo? Isto, onde o gráfico corta o eixo do Y. Então aqui, nesse pontinho, seria 200. Ok? Beleza, vamos para o próximo exemplo. Agora aqui montei esse exemplo para a gente poder, para vocês observarem algumas coisas, alguns porquês aí. E é onde a gente vai chegar na definição do significado da taxa de variação. Aqui, nessa tabelinha, eu vou substituir alguns valores para a gente ver o quanto que vai dar. Então, eu vou colocar aqui, vou colocar os valores 0 e vou substituir na função, e depois a gente vai colocar ele no gráfico. Então, como é que ficaria aqui? F em função de 0 vai dar 3 vezes 0 mais 6, o que me resulta em 6. Significa que o parzinho, né? Quando o x for 0,
o y, ou o f de x, né? Lembrando que f de x é a mesma coisa que y, vai dar 6. Se o x for 1, nós vamos substituir aqui na função 3 vezes 1 mais 6, 3 com mais 6 dá 9. Ó, vai reparando o que está acontecendo aqui. Ó. 0 dava 6, para 1 dá 9. Trocando o x por 2. Olha como é que fica. Trocando o x por 2, eu vou ficar com 3 vezes 2 mais 6. Então, 6 mais 6 dá 12. Então, aqui já deu 12. Conseguiu perceber já um padrão acontecendo aqui? Então, vou fazer mais um aqui para quem ainda não percebeu. Então, f em função de 3 vai ficar 3 vezes 3, mais 6. Então, aqui é vezes, 3 vezes 3, 9, com mais 6, então vai dar 15. Percebeu agora? Então, sem precisar fazer a função, quanto vai dar aqui se eu trocar por 4? Repare que nós temos um aumento aqui, né? A cada aumento que eu tenho de uma unidade aqui, ó, aumentei de 0 para 1. Quanto aumentou aqui? Aqui aumentou mais 3 unidades, certo? Se eu aumentar mais uma unidade aqui, de 1 para 2, ó, mais uma unidade, quanto aumentou aqui? Aumentou 3. Se eu aumentar mais uma unidade aqui, foi para 3, né? Aqui aumenta mais 3 unidades. Então, consequentemente, se eu aumentei mais uma unidade aqui, né? Eu vou ter um aumento de mais 3 unidades aqui. Portanto, vamos ficar aqui com 18. Se eu colocar 5, vai aumentar mais 3 e isso vai dar 21. Quer conferir? É só substituir aqui, ó. F em função de 4 vai ficar 3 vezes 4, que é 12. 12 mais 6 dá o 18. Certo? Então, perceberam aqui alguma coisa? Ó, taxa de variação. Variação é o quanto varia no aumento de uma unidade do x. Por isso que se chama taxa de variação. Ó. Esse valor aqui é este valor aqui. Ó. Essa é a nossa taxa de variação. Então, para você, se você tiver a função, você pode só olhar aqui que você tem a taxa de variação. Se você tiver uma tabelinha igual a essa, é só perceber, a cada vez que você aumenta uma unidade, tem que ver quanto que ele aumentou aqui, que nesse caso é 3, certo? Bom, toda função afim, ela vai formar uma reta. Então, para comprovar aqui para vocês, eu vou montar um gráfico aqui do lado com esses valores que nós tivemos aqui. Então, eu vou pegar o primeiro aqui, que é o 0 e 6. 0 no x, então, ó, 0 aqui, né, vai ficar na direção do x, 6 no y. Então, ele está aqui, ó. O primeiro ponto está aqui. O segundo ponto, 1. Eu vou pegar o 2 ali, que fica mais fácil de marcar. 2 e 12. 2 no x, 12 no y. Então, ó, o 12 está aqui. E essa retinha aqui é a retinha do 2. Então, o próximo ponto vai ser aqui, ó. O 3. O 3 está ruim para mim, que eu coloquei de 2 em 2 aqui. Então, eu vou pegar o 4. Se eu pegar o 4, que é esta reta aqui, ele vai corresponder com o 18. Então, a direção do 18 está aqui, ó. Certo? Repare que os pontos ficaram alinhados. Então, por isso que eu disse para vocês que a função linear sempre vai dar uma reta. Deixa eu colocar uma reguinha aqui para a gente desenhar a reta. Então, encaixei uma reta aqui, uma reguinha, e agora eu vou desenhar o gráfico e vou passar aqui, ó, uma retinha. Vocês vão ver que os 3 pontos estão alinhados. Então, eu vou clicar aqui, vou puxar lá para cima. E aí você vai perceber que os pontos estão todos eles alinhados. Opa! Vou tirar a régua daqui e já dá para a gente ter a noção aí de como é que ficou o gráfico.
Então eu podia continuar com ele para cima e para baixo, porque ele vai ser infinito para cima quanto para baixo. Ok? Então eles estão alinhados. Ó. Repare que a gente já sabia desse detalhe. A reta ficou para cima. Então, quando a reta está para cima, é o que a gente chama de gráfico, né, de uma função do primeiro grau crescente. Como é que eu já sabia isso? Porque o A é maior que zero, então eu já sabia que ela era crescente. Outro detalhe, repare aqui, ó, tá vendo que ele está cortando o y aqui, ó, no ponto 6, que é exatamente o coeficiente linear, ó. Então, este pontinho aqui, esse pontinho aqui, que é o y igual a 6, ele é o coeficiente linear, que é onde o gráfico corta o eixo y, ó, no ponto 6, certo? Então aqui o linear e o angular, ok? Vamos para mais um exercício aqui. Então o que mudou de um exercício aqui para o outro? Agora essa função que eu tenho, ela é crescente ou decrescente? E aí, sabe dizer já? Sim, né? Tranquilo, ó. Aqui quanto é o valor do nosso A? O A é igual a menos 2, ou seja, o A é um valor negativo, menor que zero. Então eu sei que a função será decrescente. E onde ele vai cortar o eixo do y, que é o coeficiente linear. Então o nosso B vale 4. Então são coisas que a gente já observa de graça. Mas vamos confirmar esses valores. Vou usar alguns valores aqui para a tabelinha para a gente montar o gráfico. Vou usar o menos 1, o 0, o 1 e o 2 para a gente ver quanto vai dar. Então trocando o x por menos 1. Então nós vamos ficar com f em função de menos 1, menos 2 vezes menos 1, mais 4. Então aqui nós temos menos 2 com menos 1 dá 2. 2 com 4 dá 6. Então o correspondente aqui dá 6, ok? O 0. F em função de 0, menos 2 vezes 0, mais 4, portanto dá 4. Ó. Repare, ó, nosso coeficiente linear. Então ele me dá aqui, ó, o B. Quando o x for 0, ele já me dá o B, nesse caso, certo? Trocando o x por 1, vamos ficar com menos 2 vezes 1, que dá menos 2, somando com 4 dá 2. Já reparou o que está acontecendo aqui? Ó? Já reparou? 6, 4, 2, qual vai ser o próximo elemento? 0, isso mesmo. O que aconteceu aqui? Ele está diminuindo a cada unidade que eu aumento aqui, ó, que aqui eu somei 1, né? Aumentou uma unidade, o que aconteceu aqui? 6 foi para 4, então quer dizer que diminuiu 2 unidades. Era 0, foi para 1, eu aumentei uma unidade, quanto ele diminuiu aqui? Menos 2 também. E aqui, mantendo a mesma função, ele continua igual. De 2 foi para 0, diminuiu 2 unidades. Então, o que eu percebo? Isso aqui é a famosa taxa de variação. Isso é o quanto ele está variando. A cada aumento de uma unidade no x, ele diminui 2 unidades no y. Então, é um a menor que 0 e é uma função decrescente, como a gente já tinha visto lá em cima. Ó. 6, depois 4, depois 2, depois 0. Ela está diminuindo. Aqui está aumentando e aqui está diminuindo. Então, ela é chamada de decrescente. Agora, vamos colocar os pontos no gráfico aqui. Deixa eu pegar 2 pontos. Aliás, vamos falar uma coisa, né? Para você montar o gráfico de uma reta, eu preciso apenas de 2 pontos para montar uma reta, né? Como eu já sei que é uma função do primeiro grau e que ela dá uma reta, se eu marcar 2 pontinhos aqui já está valendo. Um ponto que eu sempre gosto de utilizar é o nosso coeficiente linear, que é o 0 e o 4. Então eu vou pegar aqui, ó, 0 no x e 4 no y, ó, o nosso coeficiente linear. E o outro ponto eu vou pegar aqui o 1, que dá 2.
1 no x, ó, nessa direção, 1 no x, dá 2 no y, o cruzamento dos dois, ó. E 1 no x dá 2 no y, então ele vai passar por aqui. Vou colocar mais um pontinho aqui, ó, que tá facinho também. 2 no x vai dar 0 no y. 2 no x, 0 no y. Então tá aqui, ó, 2 no x, 0 no y. Então vamos colocar uma régua aqui para a gente marcar o gráfico. Coloquei a régua, agora vamos traçar a reta aqui, ó. Então, opa, mexi um pouquinho a reta aqui. Deixa eu só empurrar um pouquinho mais para lá. Vamos ver se agora eu desenho a reta. Então é só puxar aqui e ele vai embora. Deixa eu tirar a régua daqui. Então lá como ficou o nosso gráfico. Como nós já prevíamos, ficou uma função decrescente, né? O gráfico está descendo. E repare aqui a taxa de variação, ó, a cada 2 unidades que ele desce, ó, cada 2 unidades no y, ele aumenta uma unidade aqui, ó, uma unidade no x. A cada aumento de uma unidade aqui, ele desceu 2. Se eu pegar aqui, ó, vai acontecer a mesma coisa, ó. Neste pedacinho aqui de baixo, ele andou uma para a direita e vai descer 2, ó. Por isso que a taxa de variação é menos 2 nesse caso, ok? Então eu gostaria que você entendesse muito bem esse significado aí de taxa de variação e do coeficiente linear, o significado deles graficamente e o significado deles aqui, né? O que ele representa na função. Vamos para mais um exemplo com tabela agora. Repare que eu não estou te dando a função. Como é que você vai encontrar a taxa de variação? Consegue perceber com essa tabelinha que está aqui? Pois é. Então agora eu não tenho a função. Nós vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha o que acontece aqui. Está saindo de 0 e está indo para 1, ou seja, aumentou uma unidade, certo? O que aconteceu daqui para cá? Ele saiu do menos 1 e foi para o 1. Então isso significa o quê? Pensou aí? Ele aumentou 2 unidades, concorda? Se você ficou com dúvida, na verdade é só a gente fazer a diferença entre eles. Então eu vou fazer a diferença entre eles aqui, ó. 1 menos o menos 1 vai dar 1 mais 1. Então significa que a diferença entre eles é 2, concorda? Então aqui aumentou 2 unidades. Aqui está mais fácil ainda de ver, né? Ó, do 1 para o 2 aumentou uma unidade. O que aconteceu aqui do 1 para o 3? Ficou fácil de perceber que aumentou 2 unidades? Pronto. Então já percebemos o que aconteceu, né? Ó, aqui está aumentando uma e aqui está aumentando mais 2. Aqui está aumentando mais 2 unidades. E aqui está aumentando mais 2 unidades. Ó. E aqui está sempre indo de 1 em 1. Aumentando 1, aumentando 1. Ou seja, qual é a nossa taxa de variação ou coeficiente angular aqui, que seria, né, na nossa função afim, ax mais b, seria o valor do a. Quanto vale o a aqui, então? Isso mesmo. A taxa de variação é 2. E nesse exemplo que a gente colocou aqui, tá fácil de encontrar o coeficiente linear? Quem lembra aí qual é o linear? O linear é o ponto onde o gráfico corta o eixo do y. E no eixo do y, sempre o x aqui vale 0. Portanto, nós podemos dizer que quando o x for 0, nesse caso, ele está dizendo que dá menos 1, então eu posso afirmar então, que este valor aqui é o valor do b. Então o b vale menos 1. Então montando a nossa função, nós vamos ficar com a função inteira aqui, ó. 2x menos 1, que é o valor do b.
O exercício pedia só a taxa de variação, mas nesse caso, facilmente eu consegui encontrar aqui o B também, ok? Então isso aqui é uma outra maneira para você encontrar a taxa de variação ou coeficiente angular, tendo só alguns valores de tabela aqui, ok? Agora vamos dar uma complicadinha na situação aí. Dá uma olhada nessa tabela aí e ver qual é a diferença entre a anterior. Observou? Conseguiu perceber? Repare aqui, ó. Vamos pegar dos valores inteiros aqui, que fica até mais fácil. Então aqui, ó, tá indo de 6, ele passou para 8, ou seja, aqui está aumentando 2 unidades. O que aconteceu quando eu aumentei 2 unidades? Ele saiu de 9, foi para 3, ou seja, o aumento foi de quanto? Então, para saber o quanto nós tivemos de aumento, é só fazer 9 menos 3. Então, isso aqui significa que eu tive 6 unidades de aumento. Só que aqui, ó, está aumentando 2. E aqui aumentou 6. A taxa de variação é para o aumento de 1 unidade. Então, como é que a gente descobre isso? Simples. Se em 2 unidades de aumento do x, ele aumentou 6 no y, o que vai acontecer se eu aumentar 1 unidade apenas? Isso. Vai dar só 3, concorda? Então, qual vai ser a taxa de variação nessa função? Exatamente. A taxa de variação vai ser 3. Mas agora já pensando em como nós vamos fazer cálculo disso. Tem até uma formulinha que nós vamos escrever aqui. Para você não precisar fazer só assim por observação, de uma maneira mais eficiente, nós vamos fazer assim, ó. Ao invés de fazer só essa comparação, né, quase uma regra de 3, nós vamos simplesmente pegar aqui, para encontrar o A, é só você pegar a diferença do valor do Y e dividir pela diferença do valor do X. Então, 6 para cada 2 vai ser 3 para cada 1. Então, 6 dividido por 2 dá 3. Então, aqui nós temos a taxa de variação. Agora, vamos melhorar isso aqui. Da onde nós tiramos esse 6? Foi a diferença entre 9 menos 3, né? 9 e 3. Da onde que eu tirei esse 2? Foi a diferença entre o 8 e o 6. Então, esse 2, ele veio do 8 menos 6, certo? 9 menos 3 dá o 6. E o 8 menos 6 dá o 2. E 6 dividido por 2 dá 3. Por que eu estou fazendo isso aqui? Eu quero mostrar para vocês a fórmula que nós vamos utilizar. O que é o 9 e o 3? São os valores de y. Então, nós vamos dizer assim, ó, vai ser o y de um ponto menos o y do outro ponto, dividido, ó, y de 1, aqui é um y, e aqui é o outro y. Y de um menos o y do outro. E embaixo, não eram os valores de x, ó, x de um ponto e x do outro. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó, x de um ponto menos o x do outro. Então, isso aqui você vai encontrar por aí como uma maneira de calcular a taxa de variação. Isso aqui também eu gosto de escrever de uma maneira mais resumida, que é final menos inicial, né? É uma variação. Lá na física, os professores de física de vocês sempre vão falar de variação. E normalmente a gente usa um símbolo, que é o delta, a variação do y sobre a variação do x, o quanto variou no y dividido pelo quanto variou no x, que é isso aqui que a gente fez. Ó, vamos pegar aqui para a gente fazer um teste. Ó. Eu poderia pegar qualquer valor deles aqui. Ó. Vamos pegar esses dois aqui, ó, daqui para cá e esse com esse. Como é que ficaria o cálculo? Usando essa ideia aqui, ó. Então eu vou fazer y de 1, ó, esse menos esse. Y de 1 menos o y do outro. É muito importante que se você pegou aqui, ó, o 36 menos o 24, e embaixo você tem que pegar o 17 menos o 13. Não pode pegar o 13 menos o 17. Tem que fazer na ordem. Então fica
17 menos 13. Quanto deu isso? Em cima, a diferença dá 12. E embaixo, 17 menos 13 dá 4. E 12 dividido por 4, ó, deu os mesmos 3. Certo? Aqui a diferença, né, tinha aumentado 4. E aqui aumentou 12. Né? Então fica fácil da gente dividindo 12 por 4, a gente encontra a variação que deu 3. Certo? Uma outra opção, uma outra situação em que a gente pode ser questionado para encontrar o coeficiente angular ou taxa de variação é através de gráfico. E aí eu já aproveitei e coloquei aqui um gráfico diferente, aí, que ele existe também, mas repare que ele não está numa reta só, né? Aqui esse trecho ele está numa reta, numa inclinação em um ângulo, e aqui ele está em outra inclinação, outro ângulo. Então, vocês acham que nós vamos ter uma variação fixa para o gráfico todo dessa função? Dá uma pensada aí, o que você acha? Não, né? Vão ser duas variações diferentes. Ó. Até aqui, ó, até esse ponto, é um tipo de gráfico que ele mantém o mesmo ângulo. E aqui fica bem facinho da gente perceber. Ó. Olha o que acontece. Vamos ver aqui o que aconteceu. Ó. Eu vou aumentar uma unidade aqui ó, no x, certo? De 0 eu vou para 1. Aqui aumentou uma unidade. Então, daí ele saiu de 0 e foi para quanto? No 1, qual que é o correspondente do 1 aqui? Ó? Dá para perceber aqui que o correspondente do 1 é o 2? Aqui é 2. Então, à medida que ele subiu uma unidade, aliás, aumentou uma unidade no x, quanto ele aumentou aqui no y? Quanto ele subiu? 2 unidades. Então, já deu para perceber que neste trecho aqui, o coeficiente angular vai ser 2, porque ele está subindo de 2 em 2, certo? Ó, se eu aumentar mais uma unidade aqui, ele sobe mais 2, ó, ele vai sair de 2 e vai lá para 4, então mais 2, ok? Agora, vamos avaliar aqui em cima. Olha o que acontece aqui, ó. Ele está saindo aqui, ó. Quando é 2, na direção aqui, nessa direção aqui ele é 2, e aí o correspondente dele é 4. Se eu aumentar uma unidade aqui, ó, se ele for para o 3, qual vai ser a resposta? Qual é o correspondente do 3 aqui, ó? O correspondente do 3 vai ser o 5, tá pequenininho ali, né? Mas ele aumentou aqui, ó, neste pedaço, ele teve um aumento de uma unidade. E quanto ele subiu? Ele saiu do 4 e foi para o 5. Ele aumentou uma unidade. Então, qual será o coeficiente angular nesse trecho aqui? Ó, até essa parte aqui do gráfico que está em verde ali. Ficou muito feio. Nesse trecho de cima, o gráfico vai ter um coeficiente angular de uma unidade. Ok? Bom, espero que você tenha entendido a ideia aí do coeficiente angular, do coeficiente linear, né? O outro nome do coeficiente angular é taxa de variação. E qual é o significado deles e o que eles representam graficamente. Vou voltar aqui porque isso aqui é o resumo da aula. Eu comecei contando toda a história para vocês. Então, o que nós temos que saber? Coeficiente angular me mostra o ângulo da reta, se ela é para cima, se ela é crescente ou se ela é decrescente. Se ele for positivo, crescente, se ele for negativo, decrescente. O B é o coeficiente linear e o significado dele no gráfico é onde ele corta o eixo Y, certo? Então, olhando para ele, você já sabe aonde o gráfico vai cortar o eixo Y. E para encontrar o coeficiente angular, vou fazer uma anotação complementar aqui, ó. Vai ser, para encontrar o B, é sempre a coordenada quando o x aqui for 0, certo? Neste ponto, no coeficiente linear, o x sempre vai ser 0, ok? Espero que você tenha entendido aí. Se gostou, lembre de dar um curtir, inscreva-se no canal,
compartilha o vídeo aí com seus colegas, vê aí quem ainda não estudou, manda esse vídeo para a galera, para ver se ajuda alguém a se interessar um pouco mais por matemática. E vamos dar sequência nos nossos estudos. Se você ficou com alguma dúvida ou quer fazer algum comentário, deixa aí embaixo, né? Escreve aí nos comentários do vídeo. Isso vai ajudar bastante aí o canal a crescer, né? Mostrar que você teve um interesse pelo vídeo. Beleza? Lembra de se inscrever no canal e também de seguir a gente lá no Instagram, que é MB Matemática Básica. E por lá sempre eu coloco uns avisos de vídeo, algumas dicas, e a gente pode trocar uma ideia por lá também. Beleza? Abraço, galera. Até mais. Tchau, tchau.